dos sonhos, compreender a fidelidade da pregação de Daniel para o rei. Vamos ter o objetivo. Ok? Quando tem na própria revista que fazer esses dois momentos na Nabucodonosor, os pontos fortes deles e os pontos fracos. Os pontos fortes estão em azul. Olha lá o texto de Jeremias, que vai dar tempo para fazer a leitura, de cada uma acelerada. Olha lá, o maior dos reis da Babilônia. Então, pode voltar? Então, só para a gente. Está lá. Conhecido como um construtor de cidade, que já ouviu sobre o jardim suspenso da Babilônia, uma construção que tem alguns estareiros americanos. O camarada tem uma construção de praticamente 100 metros de altura por 120 metros quadrados. Jardim já ouviu suspenso. É o que a gente vê a construção das árvores, dos terraços. Ele construiu uma coisa gigantesca, né? Chamada de jardim suspenso da Babilônia. Não tem nenhum registro arqueológico, só menções em alguns textos daquele período, faz menção a esse feito de Nabucodonosor, mas a arqueologia não encontrou nada de material sobre essa construção, alguns registros da época não fazendo menção a essa construção do Nabucodonosor. Então era um camarada que tinha uma ideia de construção. Desde da Bíblia como um dos governadores estrangeiros a quem Deus usou para ser o seu propósito. Então Deus, por ela, precisava dar uma missão ao seu povo, chamou um homem limpo, mas chamou de servo. Não servo de se convertido, mas servo de servir. De servir de propósito. É isso. Então, olha, irmão, não se espanta. De repente, a pessoa que vai lhe dar, abrir uma porta para você, não é crente. Ele está a serviço de Deus, pastor. Não tem problema nisso. De alguém que não tem nenhum compromisso com Deus, você garante vai te abençoar. Fique tranquilo. Ele também está a serviço de Deus. A diferença é que você é um adorador, tem Deus como seu Senhor e não tem, que um dia ele possa até alcançar essa idade. Mas é uma decisão pessoal. Então não vai forçá-lo a se converter a ele. É uma questão de reconhecimento. Mas ele pode ser usado para abençoar a igreja. Não fazer a mudança certa. Nós vamos lá e falar sobre isso. Pega os pontos fracos, considerou-se um Deus, que foi persuadido a construir uma estátua de ouro que o povo devia adorar. Eu disse anteriormente que eu não consegui ver nos textos que essa estátua fazia referência à imagem dele. Deixa muito bem claro se é a imagem do Nabucodonosor ou se ele fez uma estátua de ouro em referência a um Deus dele. Deixou bem claro. Ele chega para ter a imagem do Nabucodonosor e se prostrou a adorar. Eu, lendo os textos, não tem que ser visto na leitura de Daniel, que seria a imagem do próprio Nabucodonosor. Entendi que nas palavras que ele colocou seria uma imagem de um Deus Nabucodonosor. Depois não foi fazer a leitura, se você vai analisar esse texto aí. Tornou-se extremamente orgulhoso e levou a insanidade. Tá? Entendi a esquecer-se das demonstrações do poder de Deus que havia testemunhado. A gente vai falar mais isso mais à frente. Então, está ali os esboços da missão. 1, 2 e 3, os tópicos. A prova da soberania, Nabucodonosor chamado por Deus. A soberba de Nabucodonosor. E Nabucodonosor proclama a soberania de Deus. No item 2, Deus fala novamente a Nabucodonosor, diverso através do sonho. Daniel é convocado e Deus ouve o sonho e dá a sua interpretação. E finalizando, a pregação de Daniel e o pequeno observação de pontos. Dentro da lista anteriores, que foi tratada na lição, sempre toda a destruição do reino tem função da idolatria, né, do envolvimento dos homens com mulheres estranhas, da prostituição, e sempre em todo o registro como não cuidar dos povos. Foi tratada aqui na edição anterior, da revista, de Tiago, muito sobre isso. Então, Nabucodonosor, entre os seus erros, o que está mais enfatizado no livro é não cuidar do pobre. E o pobre necessitado mesmo, ou até o pobre pertencente a uma estrutura hierárquica de governo. Então, ele desprezar esse tipo de pessoa. Isso foi o que pesou para que Deus o reprimisse ou colocar na condição de um animal. Vamos passar? Vamos para a introdução. Então, a hoje está sobre o capítulo 4 de Daniel. Está lá o seu próprio. Ele foi submetido a um estado de loucura, Nabucodonosor,
resultante de sua soberba, e levou a viver como um animal do campo, por 7 tempos. E aí, irmão, a expressão 7 tempos, só para registrar, a gente sempre coloca com 7 anos, né? Podia ter um outro lá, comentário, com 7 tempos, pastor. Só acaba ali em 1914, que é a loucura. O próprio texto vai dizer que ao final de 7 tempos, Deus restauraria o reinado dele. Então, foi dentro daquele período que ele permaneceu, passou o processo. E coloca 7 tempos, 7 anos. Cada tempo de um ano seriam 7 anos aí. Mas você pode ouvir alguma coisa por aí diferente disso, porque no capítulo 1, no capítulo 2, que é o 1, vai falar sobre o alimento de Daniel, de Ananias, Misael e Azarias, expressão anos. O próprio capítulo 6, outra forma de linguagem, o capítulo 1 para o capítulo 4, ela fala por 3 anos. E aqui a expressão 7 tempos. E no expressão 7 anos. Mas a compreensão é que seria também 7 anos que pode falar a condição. Eu não olho uma coisa por aí, quando eu vou mostrar um comentário, que 7 tempos foi até 1914. É uma escatologia absurda aí. Então, no final, nós pegamos que nós vamos reconhecer a soberania de Deus. Olha só, um resumo da introdução. A história revela que o próprio que se exalta e se tornam soberbos perante a majestade do Deus poderoso. E aí é o foco principal da lição. Como é que é ser soberbo? O que é soberbo? É o ato de compreensão e definição de que tudo o que nós fazemos é inerente à nossa capacidade. Isso é o perigo. Eu sou terapeuta. O que eu faço está certo. Perfeito? Mas se esquece que Deus então não foi da história. As condições para que as coisas se realizem na nossa vida, evidentemente, que tem potencial a participação do homem. Mas a soberania é de Deus. O perigo, quando começa a entrar no estágio de soberba, é perder o foco, é perder a dimensão, e quando isso é a dependência de Deus, é a dependência contínua, começa a se distanciar e ele andar sozinho. Evidentemente, tem um raciocínio, uma capacidade de planejar, de executar. Mas quando as coisas são positivas, em força alguma, nós podemos delegar esses feitos da nossa capacidade. Porque quando são negativas, a gente vai buscar Deus. Estou errado aqui. Aí começa a buscar a Deus para Deus dar um caminho para as coisas se clarearem, para as coisas se tornarem a ser boas, né? Que tem certo. Mas quando são positivas, a gente dá um glória a Deus no primeiro momento, mas com o passar do tempo começamos a entender que Deus, não nem se mete nisso, parece que a minha condição intelectual de força, de poder, é que faz a gente acontecer. Aí começa a entrar o lado da soberania, como é que acontece? Naquele primeiro slide, a gente começa a ter esse tipo de postura. Ao olhar, o olhar sempre funciona. Não vendo que aquele que está ao nosso lado também faz parte da família de Deus. E aí o camarada lá entendeu que ele era muito forte, muito poderoso, que governou o reino, o império na sua época, e esqueceu de Deus. Então, para Deus cobrar isso dele, é que Deus tinha se revelado para ele. Deus só vai cobrar aquilo ao qual ele se revela. Ele tinha compreensão desse Deus de Israel, mas começou a dar as costas para Deus. E Deus foi lá, com todo o carinho que lhe é peculiar, tratou dele. Como tratou? De Faraó no Egito. Né? Como tratou de Herodes, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, né? Comido de bicho. Então tem um momento que Deus aperta. Evidentemente que a gente vai aprender com Nabucodonosor, que é a lição de hoje de Nabucodonosor, para não ter esse tipo de comportamento. Agora é sempre de Deus. Tem nossa participação humana, é óbvio, mas agora é sempre de Deus. Vamos falar com o cara como ele não me garanto, eu sou um super-homem. Deixa eu só ler o finalzinho, ó. O episódio diz também que a misericórdia e a justiça divinas são capazes de salvar o homem arrependido. Então Deus, além de tratar com essa dureza, mas a misericórdia está sempre presente para o homem mudar o seu comportamento. Vamos passar? Então tá ali. Top 1 foi ela? É como se fosse tá? Assim, a gente anda no alguém, né? Aí o cara lá dentro sobe e
Você coloca alguém numa condição para ele ser ajudado, e quando ele é ajudado, ele esquece do pacto. Né? Esquece do pacto de gratidão. Você ajudou ele a ter uma condição melhor. Mas ele pode estar numa postura hoje, pode lhe retribuir. Aqui eu falo sobre o relacionamento de Davi com Jonathan. Né? Desse reconhecimento dele, da família dele, de Mefibosete. Quando o camarada chegou ao reinado, tomou o poder, ele queria ser grato à amizade dele com Jonathan. Às vezes as pessoas esquecem da sua herança. Né? Esquecem até da prole dos filhos. Pô, ele foi normal, o filho dele estava vendo isso. Acabou. A amizade ficou lá no passado. Então isso é importante, que às vezes entra esse lado da sua vida e achar que você ajudou porque tinha que ajudar, mas ele ia conquistar sem você. Agora começa a criar uma compreensão de que ele ia vencer se você não estivesse ali. E não tem essa gratidão. Isso aconteceu com Nabucodonosor. O reino que ele conquistou, ele era para ser eternamente grato ao Deus de Israel. E não faz menção dessa gratidão. Amém? Ele reconhece o poder de Deus de Israel. O Deus de Daniel. Deus de Daniel. É mais um Deus. É mais um Deus. É o Deus de Daniel, não o meu. Amém? Vamos totalizar, estamos chamados por Deus, está com a soberba, e ele proclama a soberania de Deus. Tá? Bom. Então tá ali, ó. Esse tópico vai falar do reinado dele, é do período de 604 até 562. Aqui está gravando o que seria esse jardim suspenso da Babilônia. Tudo ali, realmente, ele construiu. Diz que alguns autores que dizem que se falasse dele, tipicamente chegava nessa construção. Esse aqui que é uma gravura. Então, uma coisa muito grandiosa para o Deus. Seria um jardim botânico hoje, por exemplo, ele criou um jardim realmente vertical ali. Isso é uma coisa muito linda para ela. Então, foi nesse período que ele atuou. É uma das 7 maravilhas. Essa é a maravilha do mundo, tio. De 604 a 562. Passando. Então, isso aqui é interessante. Foi um rei que Deus, dominador de toda a nação do mundo, levantou para um desígnio especial, permitindo que os terrenos prosperassem e crescessem em extensão. Perfeito? Então, ele era um servo de Deus. Eu pedi para o irmão. Vamos passar o passado, para a gente entender. Vou passar a história aqui, vai dar. Então, isso eu queria passar de publicidade muito interessante. Ó, o profeta Jeremias diz que Deus chamou Nabucodonosor de meu servo. Para entender que o camarada era convertido ao Deus de Israel. Mas a palavra servo, ela não está no contexto de adorador. Está no serviço. Então, eu vejo aqui essa maleta de ferramenta. Ali é um martelo, uma lanterna, perfeito? Está lá o alicate, serrote, tudo ferramenta. Ela pode estar a serviço de um profissional? Pode. Ela só vai ter validade e peso e valor se alguém a utilizar. A maleta do Roberto. Perfeito? O martelo não bate o prego sozinho. Perfeito? O martelo nunca pode dizer, eu construí grandes coisas. Não. É o marceneiro que vai atuar nesse instrumento para as coisas acontecerem. Ele é um servo, está a serviço. Esse tipo de instrumento está a serviço do profissional da lei. Eu só tenho esse material de equipar. Nabucodonosor estava a serviço de Deus. Deus tem as suas ferramentas para serem utilizadas. Ele, como o líder de um guerra, era a pessoa que estava na condição ideal para ser usado por Deus. Então diz, ele é meu servo, está meu serviço. Ainda que seja pela soberania de Deus, ele vai atuar a favor de Deus. Porque Deus é o dono do ser humano. Ou vai pela a vontade própria, ou pela soberania. Então Deus diz, ele é meu servo, Deus vai usar as ferramentas que ele tem, o seu poder sobre o ser humano, para fazer o que lhe apraz. Agora, a gratidão depende da ferramenta. Perfeito? Ainda porque ele é um ser racional, esse instrumento não pensa.
eles só vão atuar se o profissional trabalhar sobre eles. Perfeito? Mas ele nunca pode ser grato à obra que fez, porque eles não têm que ter a razão. Na dúvida, eu só tinha. E deveria ser grato a Deus pelo que Deus fez, pelo que fez na vida dele, como grande imperador da época que não fez. Ele continuou adorando a Deus. Em nenhum momento ele se posiciona como grato ao Deus de Israel. Perfeito? E é levado essa condição, que a soberba impede isso. A soberba É uma barreira, né? é uma barreira. E às vezes, geralmente, as pessoas começam nisso. Então, eu não vou usar soberba. Não é soberba. Porque aí a vontade de Deus não penetra. Né? Não vai me ouvir. O cara é o cara. Não vai me ouvir. Amém? Então, a gente vai ter essa ideia. Eu acho mesmo. Como é que eu tinha que dizer? Agora eu compro, eu sou Olha, eu tenho um segredo. A irmã falou que soberba na nossa linguagem é mentira. Não é ele. não, mas É. Mas não necessariamente ter dinheiro para se subir. Não, mas é mentira. Eu posso fazer. Mas hoje em dia, até sem dinheiro, você Graças a Deus. Mas Deus É restaura. uma doença. Olha, eu não sou apegado a dinheiro, não. Eu acho que é porque eu não tinha, quando meu pai. A família não tinha dinheiro, a gente não tinha. A gente usa, é necessário. Então eu aprendi a não quero dinheiro, entendeu? Mas é isso, faz falta. Mas o bom do dinheiro é você gastar. Porque sempre vem. Agora aí você opa, 500 lugares. Se tiver sobrando, ajuda você. Se tiver sobrando, Não, eu acho. Quando a gente se acostumou, tipo assim, a pessoa não podia. Você sorriu, eu não usou por desprezo. Graças a Deus, Deus deu uma recuperação. E quando Deus Perfeito. E a intenção de Deus, quando ele atua para parar a pessoa, é que a pessoa mude comportamento. Ele teve a oportunidade. Tanto que Daniel, quando vai falar sobre o sonho dele, ele fala a Nabucodonosor que mude as transgressões de iniquidade. Mas é um texto que ele ficou antes da interpretação do sonho até o acontecimento, né? Já teve um ano para mudar. Ainda deu tempo a ele. Olha o texto lá na frente ali. Deu tempo para ele mudar. 12 meses. Ele não acreditou. E aí entendeu. Bem? A gente não fala sobre Mateus aí, fazer um comentário. Esse comentário aí tem aproximadamente 300 anos. Eu tenho até de casa. Muito bom. Mateus aí. Mas sim que era horrível, mais ousada sobre Deus supremo, do que qualquer outro mortal jamais pudesse ter sido. Diz que ia ser instrumentado pelo Senhor. Deus foi um horrível mais ousado na soberania de Deus supremo, do que qualquer outro mortal jamais pudesse ter sido. Usado por eu, realmente. Podemos ter que concordar com ele. Vamos passar? Olha, agora que eu sou uma parede do portal, tem um negocinho que lê, quer usar ele, você... Não, que já estou sem dúvida assim. Vamos lá só ler Daniel, você não pode usar 4 com 3. Isso, nós temos 3. Daniel 4 com 3. A prova da soberania divina. Vamos fazer essa leitura. Aqui de Daniel. Aqui o derrete, né? 4 com 3. Vamos ler o 4, 28 ou 33. 4, 28 ou 33. 28 ao 33.
Você Daniel falando para ele, e desfaze os teus pecados pela justiça, e as tuas iniquidades, usando misericórdia dos pobres, e se prolongar a tua tranquilidade. Então, ele foi advertido pelo próprio Daniel. E passaram-se 12 meses, ao invés dele mudar o comportamento, ele vai olhar as suas constituições e vai exaltar o seu poder. Aí Deus vai e agora o que vai acontecer? Aí iniciou o processo dele, de ter sido conduzido nessa condição que ele está. Os cabelos dele, os pelos cresceram, como nós vimos nas aves. As unhas também se alongaram. E tem alguns comentários que dizem que literalmente ele virou um animal. Eu entendo que não. Entendo que realmente, como está nessa condição de discernimento, não vai tomar banho, não vai se cuidar. Vai ter a aparência realmente de um animal, de um bicho. Não vai cortar unha. Não disse que literalmente ele virou um animal. Eu acho que ele perdeu a consciência humana e ficou numa condição próxima do que estaria. Uma das ervas do campo, o mendigo, que nós vemos ali, eu digo que a condição dele é pior que o mendigo. Não, pior. Porque a condição dele é uma exceção, geralmente, demoníaca. E esse, o que Deus fez com ele é uma condição demoníaca. Deus tirou dele algo que é inerente ao ser humano. Raciocínio, razão. Uma coisa tremenda. Essas coisas, Deus tratou na alma dele. Ele não tratou na estrutura física dele. Ele não perdeu perna, não perdeu aquele tempo. Ele tirou isso, ele ficou na memória do que ele passou. Entendo que, com a restauração, ele teve a compreensão do que aconteceu com ele. Só que nós somos limitados para medir até onde é a intensidade desse tratado de Deus com ele. Os médicos têm poucas informações. Né? Tanto que, ao final disso, ele faz o textual, reconhecendo a grandeza desse Deus. Não no textual. Então, ele tem conhecimento do que ele passou. Agora, ele, nessa condição, não tinha força mental para ir procurar o palácio, que o palácio estava lá. Se ele bate na porta do voltando, ele recebeu como rei, como foi. Depois ele foi lá, resgatado, ser funcionamento. É participante do seu reino. Ele voltou a ser rei, não deixou de ser rei. Então, o que faz que ele saia daquela condição e volte para casa? Os mendigos voltam para casa, quando querem. Os drogados conseguem voltar para casa, quando querem. Ele não tinha capacidade mental para ter esse tipo de ação. Sendo olhado pelo pai, fez nascer, sofreu legal, né? 7 tempos. 7 anos, 7 meses, né? A gente percebe que ele é assim, se nós não tivéssemos uma confiança para ele ficar sentado embaixo da chuva, se Deus também à noite, se tivesse dormido, a gente não sente nada. A casa está aqui, ele sentado na nossa vida. O tio tirou, ele sai da posição até a cara, até. Quando vai entrar na porta da casa, dentro da casa, o senhor não vai ser. Mas por liga. Aqui está a posição. Ele vê da posição a pé para a porta da casa. Não entrava. Quem vai entender essa dimensão, eu acho que ele é muito mais profundo. Porque ele comia como um animal. Ele não procurava estar para conseguir comer. Era a vida de animal. Ele era. Não é essa condição aqui, não. Ele não procurou alimento na casa da pessoa. Ele comia como um animal. Porque Deus estabeleceu daquela forma. Deus é soberano de Deus. Deus perdeu a noção, o poder de Deus. Nossa, só aquela história humana, né? A plenitude da humanidade, você perdeu. Mas perdeu porque não conhece. Considerando ser assim, homem
mostrar para ele. A condição dele ali, vamos passar. Olha, então, lá nesse slide, a ciência estuda esses fenômenos, né? Está lá no dicionário Aurélio, é colocado essa enfermidade, esse tipo de comportamento, como zoantropia. É uma espécie de doença mental, o doente se julga convertido em algum animal. Bom, isso está lá no Aurélio, você procura isso e fica lá. Agora, isso é quando a pessoa ela se predispõe a se comportar como um animal. Não era a condição dele que era assim. Então, o juízo mesmo. É uma coisa muito mais intensa. Ela vai puxar para a pessoa realmente. Normalmente da questão animal. Tanta convivência com a animal que até por umas coisas ainda bem isolado, fica lá igual como animal. Eu tenho uma matéria no passado sobre isso. Mas não era o que ele queria para a vida dele. Ele foi uma condição idêntica dele. Pelo contrário. Até quando ele deixou de ser, ele pediu para voltar a ser. Ironizando um pouco, não é a condição que o homem deseja. Mas tem pessoas que têm essa zoantropia. Ele quer viver como animal. Tem pessoas que podem até chifre, né? Os caras loucos aí. Igual um chifre, muda aqui, que nem um gato. Isso que outro dia. Zoantropia, que é parecer igual um animal. Isso é uma patologia. Não é a condição dele. Ele diz que a zoantropia não se aplica à vida dinâmica. Porque ele foi uma imposição de Deus para colocar ele na pior condição que é o do homem. É irracional. Perder essa ligação com Deus, já perder só fazer ele perder o sentido, mas não vai esquecer menos Deus e vai esquecer do dia. É como eu falei que anteriormente, poucos autores que literalmente ele virou animal. Eu entendo que essa condição isso ia crescer, o pelo do corpo dele. Né? Parece que cresceu. O texto vai dar uma entendimento que era a perna. Eu acho que não sei se o texto está colocando na condição de o modo, o volume do corpo seria uma coisa. Sim, que a águia ela pode colocar mas o que dá mais a semelhança dele, não tem a expressão de perna. Mas eu entendo que o animal, a águia, a perna realmente não pode colocar. Eu entendo que a condição dele, nesse sentido, fosse um pouco de curso, um pouco todo, né? E vai usar ali a expressão do curso, né? A expressão da água. Então, como ler a perna, como fala sobre a zoesia e o restante da condição dele, a gente não tem pouca coisa muito grande. Mas quando ele é sobre perna, a gente acha que ele tem um animal dele. Então, se eu ter a dimensão de uma dessa pessoa, tem perna. Né? Perna que sai do corpo dele. Mas sim, que realmente o pelo dele tem toda a sua estrutura física. Então, só uma questão de semelhança lá. Ele, como rei, a condição que ele ficou, né? Está ali no animal, uma referência a esse tipo de patologia, Deus que ficou muito mais acentuado. Ali, depois de ter dado o tópico 1 e tem 3, para a gente fechar o tópico 1, depois de ter experimentado a punição da sua soberba, Nabucodonosor se arrependeu do seu pecado e foi restaurada a sua demência. Isso levou a fazer uma proclamação acerca do eterno domínio de Deus. Vamos ler o texto? 4, 7. Tá? Vamos ler o texto aí? Capítulo 4. Olha lá. O rei Babel aprendeu que o Senhor, em sua soberania, é aquele que muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Olha só 4, 34 ao 37. A gente vê, depois desse estágio de calamidade, mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei meus olhos ao céu, proclamei aqui o meu entendimento, eu bendi seu Altíssimo, e louvei, glorifiquei ao que vive para sempre, todo o domínio
Deus de Israel, aquele contexto da história, é o Deus de poder. É o ensinamento que ele deu a lição àquele que não conseguiu resolver. Talvez não era o tema da lição, mas não foi passada essa lição para os habitantes da Babilônia. Tá bem? Uma pergunta? Perguntas? Então, duas perguntas muito simples com resposta, porque a melhor coisa da pergunta é ter logo a resposta, né? A gente não ficar pensando muito. Tá ali, ó, qual foi a missão para a qual Deus designou Nabucodonosor? Tinha uma missão. É servo, está a serviço. Está a serviço. Aí você inteiro, até falando com as pessoas em casa, interessante isso aí. A gente tem umas convicções meio estranhas. Porque se alguma coisa acontece conosco, que seja de alguém que não está na presença de Deus, a gente fala que é o diabo. Não é isso, pastor? Não, o capeta se levantou, o diabo está se levantando, aquele ímpio. Mas já paramos para analisar se não é Deus usando aquela pessoa para seu serviço? As possibilidades. Mas como é que eu vou saber se é Deus usando aquela pessoa ou não? Como é que está a nossa gratidão a Deus, reconhecimento de Deus? A irmã falou aqui, não está mais aí da soberba. Reflexão. É você refletir, pô. Pode deixar ela falando isso comigo. Por que tudo isso de ruim está acontecendo? Pô, será que eu não sou culpado disso? Porque a nação de Israel ia ficar muito indignada. Ser ali aprisionada, levada cativa por um rei ímpio. Será que Deus perdeu a força? Evidentemente que as profecias já estavam ali declaradas sobre cativeiro. Ok. Eles já tinham conhecimento do seu erro. Mas, de repente, não foi revelado nada para a igreja hoje. Para os crentes. E às vezes havia uma perseguição que ela pode realmente ser essa batalha espiritual, que nós sabemos que nós não ficaremos imunes às tribulações do mundo, mas pode ser um reflexo de um ensinamento de Nabucodonosor. Né, dessa lição. Será que sou eu que estou provocando isso? A ação de Deus em usar pessoas para me alertar de alguma coisa? Só para os irmãos pensarem. Será que alguém não está cumprindo um desígnio de Deus? É para reflexão. Qual é a análise? Para saber como é que está a minha postura de Deus. O que eu faço? Sou eu mesmo que sou bom? Pô, arrebentei um monte, fui lá, preguei muito. 10 anos se converter. Rapaz, eu estou ficando bom mesmo na mensagem. É isso? Não, estou metendo a mão, as coisas estão prosperando e se eu não estiver lá, não tem jeito, só acontece comigo, se eu não for, ninguém tem capacidade para aquilo. Sei, vai ser esse pensamento. Isso só, hein? Isso é muito sério. Porque tu abre, por que eu mostrar a Nabucodonosor? Passado? Qual é a aplicação para mim aqui da hoje? Esses detalhes. A irmã foi muito sincera para saber. Não sei se a fase era anterior à conversão ou não, mas tem pessoas convertidas assim. Olha aqui, ó, nariz em pé. Esquece de onde Deus tirou o passado. Né? Antes Deus fez prosperar, né? Abrir portas. Aí entende o seguinte, não, já estou num nível que é impossível manter relacionamento com esse tipo de pessoa. Faz essa divergência. E Deus está olhando. Aí, pastor, quando Deus vai lá puxa o tapete e possibilita isso, aí bora culpar todo mundo. Culpa até Deus. Então, a pessoa fica em bicho. Isso aí muda. Muda de religião, sai da igreja, não quer mais ficar na casa de Deus, cada um tem toma as suas direções. É nessa linha que a lição vem trazer ensinamento. A gente jamais poderia compreender que no livro da Daniel a gente aprender com Nabucodonosor. Né, pastor? Nabucodonosor ensinando a igreja. No livro de Daniel. Parece Daniel que é o supra-sumo de um referencial. Complexo. Só que esse estudo ia ser complexo. Isso aqui é tarde. Sabe aquela oração daquele fariseu? Republicano. Parecia ali que o fariseu era Pela posição dele, pela posição. Olhando essa oração que estava fazendo pela posição dele, o colocava na posição inquestionável que ele era servo de Deus. Pelo carro que ele ocupava. Não é isso? Pô, sou um fariseu. Faço parte
dessa elite judaica, o fariseu tinha uma posição ali, pô, minha oração vai estar sendo aceita por Deus. Essa análise pessoal tem que ser feita. E Deus se agrada quando você vê muitos erros na sua própria vida e reconhece eles. Perfeito? E tenta o quê? Mudá-los. E tem pessoas que reconhecem os erros, mas não querem mudar. Não, é eu e Deus. A pessoa fala assim, não, sou eu e Deus. Isso me deixa preocupado, que ela e Deus e mais ninguém. Só eu e Deus também, em determinado momento, é uma soberba. Quer dizer, é o seguinte, o restante não existe mais ninguém. Deus não vai ganhar ninguém. E nós já no texto anterior que Deus fez tudo aquilo, além das suas práticas de iniquidade, o camarada tratava mal os pobres. Então Deus se importa com os pobres. E às vezes a gente não quer se importar. É provável que nesse momento que eu vou falar agora, não é só eu e Deus, é justamente quando eu falo assim, agora não é eu, é você comigo, agora é você com os outros, você tem que aprender agora a se relacionar. Não estou provando com você. Ele poderia ter prolongado o reinado dele, mas a postura dele diante do que Deus esperava de alguém com gratidão e reconhecimento, mas não é reconhecimento só de palavras, de ações. De ações. Eu não posso dizer que eu adoro a Deus e na condição dele pode lá que se dane, se lasque. As ações não condiz com a minha fala. Porque Deus se preocupa com os humildes. Deus se preocupa também com aquele que não é humilde. Mas na relação de cuidado, né, há um nível e um modo com uma pessoa e há outro nível e outro modo com outra pessoa. De acordo com a sua necessidade. De repente, o outro é a sua questão emocional. Você pode ser uma pessoa importantíssima na vida dela. Ela não precisa de dinheiro. Ela precisa de uma companhia. É alguém que esteja ali, ajudando, de alguma forma, na questão emocional. E também é negligenciado. Então, a lição traz esses referenciais para que nós não venhamos a entrar no caminho de Nabucodonosor. Porque, na verdade, Deus usou esse método com ele. Né? A gente não vai aqui dizer que, cuidado que vai te botar você como bicho. Não veja esse tipo de postura e comportamento na própria condição do cristianismo, mas Deus é o Deus de todo poder. Dependendo do nível que está, né? Você viu até o que a irmã falou, não sei se foi de manhã, que ela, ontem a irmã Vera, né? Ela foi tratada de psiquiatria, tá cheia de crente lá louco. Psiquiatria. Falou até que a irmã ficou louca. Ela falou que Maria está servindo o capeta no céu. Maria virou diabo no céu, a pregadora do evangelho. Pastora, usada por Deus. Na mensagem diz que Maria virou diabo no céu. Maria virou diabo no céu. Maria é uma mãe terrena de Jesus. Agora que nasceu o Messias, e falou isso na mensagem. Como é que pode isso? Amém? Então está ali, Deus usou para castigar seu povo. Era o desígnio dele. Porque o povo de Israel foi punido, porque tomaram o caminho da idolatria e dos costumes padrões. A gente vai lá ler o livro de Reis lá, ele falou muito sobre isso, e o motivo que levaram para o cativo. Então, vamos passar para o capítulo 2, vamos dar acelerada, vamos falar da advertência na Nabucodonosor, sonho, Daniel é convocado e Daniel ouve o sonho da sua interpretação. Irmãos, a história também lá. A história do sonho de Daniel, tem muito cuidado disso, porque é muito alerta. Tem pessoas que têm realmente dons de Deus. Tem cuidado aí dos anos de sonho de Daniel. O primeiro sonho dele, desvendado, foi da estátua. Perfeito? Perfeito. Mas Daniel tem uma coisa nele que é de se observar. Quando Nabucodonosor vê a estátua, né, ouro, bronze, e ele vai dar a interpretação, ele não vai de imediato, ele vai buscar Deus, vai buscar os amigos, para que Deus dê o sonho a ele. Não foi discutir, não. E nesse segundo momento que ele tem a visão da árvore, né, que ele manda matar todo mundo sábio, lá da Babilônia, ele pede um tempo também para dar a interpretação. Então é uma coisa que Deus não pode ter. Tem todo o poder. Mas ele vai buscar primeiro a face de Deus para Deus dar a revelação. Isso é interessante. Isso é interessante. Primeiro ele vai buscar a face de Deus para Deus dar a revelação. Não é assim, não.
tem um monte de livro procurando na loja. Tinha uma lojinha lá. Aí ele falou, qual é a revelação? Eu falei, revela. Eu falei, brincando, pastor Ari. Eu falei, revela. Aí contou o sonho dele tudinho. Contou os 5 minutos de sonho. Aconteceu isso. Sério, é sério. Eu falei, eu revelo. Pô, daqui a pouco eu revelo o sonho e contou o sonho dele todo. Aí ele, o que é, irmão? Eu falei, eu sei o que é. Tu vai ser jogador de futebol. Pô, vai que é. Já revela pela que eu falei, pô, aí vai revelar do céu hoje, cara. Porque essa aqui, esse deu pra. Não é assim não, conta isso aí. Eu falei, ele contou isso aí tudo. Sonho sério, que ele viu, isso aqui. Ele entrou pra casa dele. Ah, rapaz, vai com nada a ver. Vai ser jogador de futebol. Gustavo, eu estou saindo do debate agora no meu dia e eu estava atendendo no fim de cada aula, que é um programa de 3 horas da tarde, de 3 às 4, atendendo o telefone ao vivo. Ela ligava, falava da vida dela, a gente estava uma palavra de uma nação. Aí eu terminou o debate, decidi ficar lá, porque o debate terminou 11 horas e o programa de 3 horas tinha que acabar no Tiju, eu ficava lá. Aí eu dei, terminou o debate. Nesse dia eu não terminou, eu vim embora, eu estava sem carro. Eu estava sem carro. Aí peguei um ônibus da namorada. Quando eu estou vindo, saí para o céu da namorada e estou com o celular. Um dia, 11h40, isso aí. Mas o senhor, o irmão falou uma voz bonita. Eu estava ouvindo o eminente pastor no debate. Eminente, forte, né? Falei, qual não, meu irmão? Não, meu irmão, é que eu gostei muito da participação do irmão e tal. E eu gostaria de saber se o irmão está vendo alguma coisa. Pô, eu dentro do ônibus. Não começou a eu brasileiro, não. O irmão tem alguma coisa para revelar para mim? Não. Deus está mostrando alguma coisa para o irmão para mim? Eu fui 3 seguidas. Eu falei assim, olha, Deus está mostrando assim. Se eu meditar no Salmo 37, 5. Deus te abençoe. Eu tive que. Tá entendendo? As duas pessoas receberam disso. Até é resposta imediata. Não é assim. Deus tem poder para fazer. Mas eu digo que não. Vejo dessa forma dentro dos textos e da vida das pessoas que serviram a Deus. Buscar sempre a Deus. Não quero dizer com isso que dentro de um culto a pessoa tem um dom de profecia e entrega para não. Perfeito? É só ter um pouco de cuidado. Sem dúvida. O pastor poderia falar algumas coisas para ele. Poderia falar para ele. E ele fica muito feliz com aquilo. E tem pessoas que manipulam. Manipulam porque chegar lá, uma benesse e troca. Você não ganha benefício, tá bem? Pastor, tá? Então tá lá. Através do sonho, é um canais de comunicação entre Deus, ou é uma forma de Deus falar, como é através dos sonhos. Estaria uma figura dos sonhos vindo da parte de Deus. Né? E que os sábios, evidentemente, dizem. Não, porque eles não vão interpretar. Até porque não interpretavam nada, eles ficavam lá enganando os outros. Né? Entendeu? Então ele não tinha condição de interpretar nada. Ele sonhava por Deus. E quando o sonho é dado por Deus, nós sonhamos. As pessoas interpretam. No passado ia tudo pro jogo do bicho, né? Sonhava que não sei o que, dá cavalo. Sonhou com não sei o que se arrastando, é pobre. E essas coisas, irmão. E às vezes no jogo do bicho dá. E aí? Se deu aquilo ali que tá valendo. Sonhar com não sei o que, é cabra. Eu quero no jogo do bicho, eu fui na ponta do jogo do bicho. Então a gente vivia nisso. Ah, sonhou com não sei o que. Ah, sonhou com a coisa mais ridícula que tem, é quando tu sonha com o final. Aí tu sonhou com a mãe, aí vai lá jogar na milhar, na cobra. Só que aquela cobra ali passou um montão de vida ali já. E a cobra acabou aqui 3 anos, né? Aí você sonha com a tua mãe aqui, só que a viciada também sonha com a mãe dela, é outro mundo, né? E todo mundo sonha. Então, aí não tem nada de verdade naquilo. Mas nós criamos esses mitos, né? Que sonham com isso e daquilo. A gente da minha mãe se orientou na igreja, porque eu tenho uma vizinha lá, que mora na antiga casa. Podemos? Você sonhou com o que hoje? Sonhei com tanto e já sei. É a mulher ganhou um dinheiro? Mas é verdade. É coincidência. É verdade. É verdade. Porque cria essa cultura popular. Que o sonho, faz referência a um animal,
vem da psicologia, é uma coisa que eles tentam até explicar muito sobre sonho, mas é complexo. Aí você sonha com coisas que... Tem coisas absurdas que não existem, não faz parte da nossa vida, e Jeremias foi bem claro, quem tem o sonho é todo sonho. Para não ficar preso, Deus pode usar o sonho, sim, pode ser o mundo que você vive, pode significar a psique está em segredo, Tomar o cérebro, e uma revelação que Deus pode dar em algum tempo, em algum momento, para uma determinada situação. Também Satanás também é nosso. Na mente? Ele faz a gente sonhar, a gente ter sonhos, entendeu? Para a gente poder. Eu tive uma vez uma batalha, você que interrompeu antes, eu tive uma batalha espiritual, a minha esposa estava deitada, e foi com capeta, eu nunca senti aquilo. Eu ia falar algumas coisas, eu senti aquilo real. Eu senti aquela vez na vida. Nunca mais. Não sei se isso é da mente, se é algo do mundo espiritual, porque a nossa dimensão humana, para ter a compreensão disso, que tem coisas que a gente não consegue. Pessoas que no final nunca viram. Não tem nada a ver com O nosso dia a dia, eu não pode concluir. Entendeu? Então, eu fico assim, o estado chocado sobre isso. Satanás pode atuar na tua mente. Vai sonhar, vai jogar e vai dar. Aí tem que entender mais outra pessoa. É o vício, né? Nunca lembro. É verdade. Tem tudo isso. E é tudo que se ganha em função disso, tá? E posso passar? Está ali o papo 2 ainda? Você vai falar sobre isso. Apesar da narrativa, é importante dizer que hoje temos a palavra de Deus como um canal revelador da vontade dos homens. Então, hoje, nós temos a palavra que facilitou para a gente. Estava dizendo na parte da manhã que a igreja primitiva não tinha a palavra de Deus. A composição é posterior. Mas tinha o quê? Os testemunhos. Hoje a gente pode comparar um texto com o outro, ver se é uma concordância literária de um termo com o outro. A gente tem como fazer uma análise mais precisa dessas informações. Era uma vantagem para na época, já tinham isso, a notícia, ali, rodeando as suas vidas, o cotidiano deles. Mas nós temos a vantagem de examinar esses textos com mais precisão, de comparar os textos. Evidentemente, que por isso que ele estipula ali, que o canal de contato de Deus com o homem é a palavra de Deus. Acredito, mas não elimina a forma de Deus operar para isso. Nós estamos presentes. Eu não falo, agora eu não falo com a minha igreja mais isso. Deus não está limitado a isso. Mas a palavra hoje é suficiente para a gente entender a grandeza desse Deus. Para entender os desígnios de Deus, entender os nossos desígnios também como ser humano, que Deus quer da sua criação, a palavra é suficiente para isso. Toda a palavra de Deus é suficiente, não falta nada ali. Mas, nesse mundo metafísico, Deus pode operar na sua transcendentalidade através da revelação através disso. Também tem uma coisa, a profundidade da comunhão da vida de uma pessoa com Deus, a intensidade, pode aproximar muito mais ela da revelação de Deus, da cara de Daniel. Entendeu? Uma pessoa que tem uma profundidade, uma vida intensa com Deus, de oração, de consagração, pode aproximar muito ela. Mas isso também tem um equilíbrio que a pessoa não acaba de Perfeitamente. porque a pessoa acha que está conhecendo, que é mais todos os mistérios de Deus. Isso é aquilo que eu estou falando. Você fala. Ainda agora, não tem nada de bom. A oração é a busca de intimidade e conhecimento de Deus. Como é que Deus vai fazer se conhecer de uma forma fora do normal? Aquilo isso não tem um interesse. Entende, pastor? O que estreita uma relação entre pessoas é o interesse. Conhecer a irmã mais profundamente, então me aproxima dela, vai se aproximar de mim, vamos nos conhecer melhor, vai ter uma afinidade. E vamos conhecer coisas muito pessoais de um do outro. Se não há esse interesse, eu não sei o que a irmã gosta, ela sabe o que eu gosto. Ela não vai saber o que eu faço, não sei o que ela faz, porque não há interesse nesse distanciamento. Traz o quê? Falta de conta. Então, se eu não me aproximo das pessoas, eu não vou conhecer a vida dela. Não é fazer uma fofoca de Deus, é o conhecimento da vida da pessoa. Isso na questão de estreitamento e relacionamento. Tudo é diferente. Então, ainda que eu comecei a conhecer esse Deus através da oração. Não tem um endereço para você vai pegar um avião e chega lá. Fora as escrituras, é a oração. A intimidade. Daniel buscava 3 vezes ao dia, o camarada se voltava para a oração. Eu falo isso muito.
abuso pessoal, da minha negligência nesse campo. E a gente entendendo que conhecendo só o desígnio da salvação, que é a estrutura, tá bom? Mas quem quer realmente se confrontar, sair da superficialidade e se aprofundar nos mistérios, não é curso de teologia, não é população que é oração. Aí vai sair na frente. Vai buscar esse conhecimento mais intenso do sobrenatural. E Paulo foi até o terceiro céu. Paulo estudou o terceiro céu. Foi até o terceiro céu. Diz que viu coisa inefável. Sabe o que ele viu? Quem está interessante é só para Ele define isso aí no capítulo 2, 9 da 1 Coríntios. Os olhos viram, os ouvidos viram, que não vai ter. Então, tem coisa que ele viu que não é só pesquisa da palavra, é só buscando. Ele está curioso e só buscando. Mas essa adoração não se aprofundamos da vida. Não é uma adoração ritualística. Senhor, abençoe, protege a igreja. Até tudo que essa aliança que ele falar, ela não protege. A sua relação não é assim. Protege o pastor, o pastor, a família do pastor, a igreja, o irmão. Essa é a solução do jeito que ele. Agora, essa não é a construção. Essa é a melhor que vamos fazer sempre. Agora, lá é uma coisa que é de dedicação dele. Quando eu falar, rapaz, esse cara quer me conhecer. Porque tem aquela oração, Vou ter que botar no segredo. Vou abrir a porta para ele. Claro, vou ter que tirar para mim essa coisa. tem aquela oração diária, né? Que a gente faz, mas aquela oração que a gente chora, que a gente se humilha, que a gente sabe É essa, de reconhecimento do seu pecador. Tem uma aqui já. Só já entra assim, perdão os pecados. Já entra assim na oração. Eu pequei, os que vão por. Os que vão por vida. Devido a uma aula aqui, nós começamos um período de oração ao meio-dia, com 21 dias. Nada porque o Daniel colocou 21 dias, que não foi nada disso. Ele orou porque eu ouvi tempo da resposta. E essa oração aqui, que nós estamos, aonde tivermos, da forma que for possível, fazermos ao meio-dia, o propósito dela é que Deus venha nos mostrar algo, a vontade dele. A nossa oração pela família, pela vida, pela igreja, pelo país, isso a gente já faz nos períodos de oração. Agora, é algo além. Hoje eu estava na estrada viajando para o Rio de Janeiro, cheguei agora há pouco. Tá? Me vi naquele que toquei e falei com ela assim, filha, agora. Mandei o WhatsApp para os irmãos, não dizer. Aí começa a buscar, Senhor, o que o Senhor quer. Tá? Agora, em relação a algo mais natural, que vai ter que vai, entendeu? Algo que não está visível na superficialidade espiritual, mas de algo muito mais profundo e além, que vai surpreender, que vai ser uma revelação, alguma coisa que a gente precisa saber, algo, aí é buscar mais intimidade. Da confirmação da importância dele para Deus. Tem pessoas que precisam disso. Eu estou na igreja, eu posso daqui, eu sou mais um. Né? No grupo. Mas quando tem esse experiência, ela vê a importância que ela passa a perceber a gente de Deus. Tem gente que gosta assim, Senhor, então me deu um sinal. Ela vai para o pretexto, me deu um sinal, porque o Senhor me deu aquela pessoa que tiver no armário lá, se Deus era realmente com ele. Ela precisa pedir ela ali. A chuva, tu olha lá, tem olha lá, ele pegando, desafiando o Deus, Deus, lá. Aí a pessoa precisa disso. Ela fala realmente isso. Então, que custa isso? eu já fiz isso uma vez, foi mesmo bom, né? Então, oração, vamos pegar que estão por vir lá. Aí você, eu preciso muito disso, porque ele não chega, a gente esquece disso. Acha que Deus é conosco, Deus vai estar sempre à disposição na minha vida. Anda no ponto de. Uma vez mais. Dá mais Aquela forma mecânica do catolicismo, ela sai em frente à igreja civil, acaba ali nessa a proteção. Se a gente se perder, acho que está. O camarada está indo para trair, o camarada está indo para trair a esposa, estou sempre de igreja. Então, vamos continuar aqui.
Moisés ali não fazia interpretação de olho, deu só Daniel. Deu a ele o conhecimento das ciências, que os outros três jovens lá. Para a visão de interpretação dos sonhos, só deu para Daniel. Então Deus que deu. Tá bem? Tá lá. Com isso, no campo de sonho que tiveram, solicitou a interpretação. Tá lá, Daniel viu atentamente, né? Já passou ali o pastor, e é só saber se estava contando aqui na leitura dos textos. E pediu tempo, isso é importante, tá vendo aqui? Deus deu a ele a interpretação do sonho. Então, quando ele conta lá o sonho, ele vai revelar na hora. Aqui. Pediu tempo, pois estava atônito, por quê? Era uma revelação pesada. E sem coragem para revelar a verdade do sonho. Pediu tempo a Deus. O que ele tinha para ouvir ali, ele até tentar matá-lo. Então, vamos olhar, amansar o leão. A mesma pessoa faça aí, a revelação de Deus, e você entra naquilo ali, o que você acha? Tem uma irmã que morreu lá, né, Bia? Morreu lá, passou o cara, se na moto, tanto que uma rua, ela passou, a outra hora passou na cabeça dele, e se levou você lá. Eu estou privado 5 ou 10 dias lá, aí uma doutora vai lá, decepcionar com Deus, Deus não vai permitir, nem cuidou para se arrepender, nunca fez isso. Então, o que Deus falou que é por onde ele morreu? Aí já é uma decepcionada. Então, cuidado, que a pessoa fala, não, Deus vai levantar na tua. Por quê? Não morreu no meu dia, passou o segundo, disseram, não morreu rápido, Deus vai levantar. O cara vai na prova, você pode acesso para você fazer errado, você vai. Você não fica frustrado. Ele não, ele foi visto no tempo. Eu tenho um tio que ele foi da Assembleia, mais antigo, e ele tinha muito costume de subir muito para orar e tal. Aí um dos propósitos que ele fez de subir o monte, uma irmã do nada subiu, chegou até ele. Nossa, é isso que Deus diz que o senhor tem no seu bolso é para dar a mim. Ele ficou, pô, era o dinheiro da conta da luz que ele ainda estava precisando do dinheiro para pagar o aluguel. Ele estava lá clamando a Deus para abrir alguma porta, ele ia chegar lá, o que tem no bolso é meu. Para quê? Ele nunca mais, hoje ele não entra mais, ele decepcionou com a revelação. Não, aí você confronta o irmão com o bolso, direito ou esquerda. Questão de revelação, se tu não souber. Mas tem gente que usa também. Revelado para mim é assim. E meu pai, Boamente do meu pai, ia fazer algo assim. Meu pai estava morto há 5 anos. 5 anos. Meu pai estava morto, já está morrendo. direito, esquerda, tá na carteira. Não, você já está senhora. Não, mas tem que falar. Aí, a esposa já foi no culto lá. Bora. Eu até falei aqui, falou que como é que ela falou? Não, eu ver lá em Malu, que caramba é pentecostal. Falava que tem que cuidar desse lugar. Eu estava preso em 90. Elas cometeram uma coisa mesmo com a Jesus. Aí eu estava assim, conheci umas irmãzinhas que não vou mais para ajudar ela para ela para assinar uma fuma, levar ela no fuzulezinho lá do cantinho de profecia. Aí ela está lá, e disse que a irmã passou, vem, não, fala contigo, que eu vou dizer, já está preparando. Aí eu falei assim, minha filha, você sabe disso, cara? Tem até profecias, assim, eu vejo assim, acho que todo mundo é passado por isso mesmo, assim. Tem profecias que é um tempo. O irmão profetizou uma coisa para você, e você quer muito imediato. Pô, mas depois de uns 3, 4 anos, aquilo ali vai acontecer de uma forma muito parecida. Se você parar para lembrar, você não é o tempo de Deus. Né? Agora, nesse caso aí, igual do Iago falou do dinheiro, pô, eu mando te dar um tem tempo. A palavra foi lá saltar e chamar a onda do céu. Não, quando Deus toca no seu coração, né? Agora, uma coisa interessante aí, as duas revelações da interpretação, as interpretações de Daniel, nenhuma é uma revelação. Ele poderia ter invertido.
Não, o que que é? Icarias de Correio. Interessante. Não estava nada agradável. Hoje todo mundo está sendo como se fosse agradável. E ele Camarada tomou até soco no peito. Então, Daniel, tem duas interpretações. São todas desfavoráveis. E nem por isso ele foi castigado porque nesses casos dele, sim. Porque ele mesmo também profetizou muito jogada de parede. É o risco. Icarias, O João Batista, falou que a minha mãe, ele falou o seguinte, seja fiel a Deus. Vocês não lembram alguns anos atrás, uma mulher virou e falou assim, então manda dizer que a senhora tem alguma coisa no seu ventre, que vai precisar, uma doença, uma enfermidade, não sei o quê. Depois de muitos anos, eu estava lembrando esse dia também, depois de muitos anos, a minha mãe precisou passar por uma cirurgia para tirar o que errado ali dentro. Mas isso foi falado lá, não era uma coisa que favorecia ela, não. Até no momento em que ficou assim, meio assim, porque isso, Ela falou de uma coisa que ainda não existia. está repreendido, que é isso? Então, ele já viveu aqui de uma árvore, isso é importante, que aparentemente essa árvore aí é impossível de ser destruída. Como foi o míssil ali, né? Então, ela simboliza pessoas que têm a presunção de até ser atingido por Deus. E pessoas assim, que está cheia, algumas lideranças aí, que acham que Deus não pode. Quando Deus descer a mão, que faz o evangelho no país, uma turma aí que Está cuidando, né? Eles têm aquela sensação de que está Deus não está fazendo nada, não aconteceu nada em 24 horas, pô, vai ter um momento que Deus vai tocar. E quando Deus fez a mão, errou de sofrer. Então, é o tempo de Deus, a obra de Deus. Né? Então está ali, aquela árvore simbolizando essa fortaleza que o homem acha que é forte. Pode até ser perante uma pessoa, mas ele não é. Então, no treinado, no T2, já foi falado aqui da árvore, de revelar os frutos que era visível em toda a terra. Está fazendo referência ao Império Babilônico. Né? Era uma dimensão de esplendor, mas uma civilização de Deus poderia neutralizar o líder desse império, que era Nabucodonosor. Então está simbolizando ali os animais do campo, você abrigar por debaixo dela, os pássaros faziam ninhos. Está uma maravilha, tudo perfeito. É que ele entendia que assim estava a sua vida. Então está lá, a serra puxando ela solto lá na o monarca caldeu, só passou por isso. Está ali o texto. O monarca caldeu viu também descer do céu um vigia no sangue, né? Que vai trazer ali a repreensão e a execução do que deve ser feito. Esse vigia clamava fora, derribai a árvore e cortai os ramos. Não, quando Deus fizer essa expressão, não tem mais jeito. Então vai chegar um dia, para alguns que estão aí, grandes ou pequenos, grandes soberba, aí que tira a influência. Tem muitos aí que tem que ser a raiz, não importa muito não. Não é influência. Quando Deus ali agir, espera que seja só cortando o tronco, deixar a raiz para que assim possa ter seu momento de retorno na presença de Deus. Espero que assim que a misericórdia se estenda até esse mundo. Então, nós não podemos entrar nesse ambiente. Não pode entrar nesse ambiente. Sempre falo que a igreja é uma forma de felicidade e alegria. Tem que ser mais alegre aqui do que quando está lá fora. E não faz sentido. Não faz sentido. Uma pessoa está na igreja e está infeliz na igreja. Ou ela está infeliz porque ela traz infelicidade para a pessoa. Mas ela tem que estar feliz por estar na presença de Deus. Independente. Se é se é 10 mil pessoas, se é 5 pessoas, 3 pessoas, ela tem que se sentir feliz, porque ela está aqui por causa de Deus que faz a alegria. Não tem que a igreja tem. Com problemas, sim. Com alguns problemas pessoais, normal vai ter. Tem que dizer, ó, tem problema, nem tô bem. E esse assunto aí eu não conheço. E isso aí, nunca vi mais. E tem mais vezes, ó, vai ter os seus problemas,
eu estava aqui. E quando ela estava dentro da pressão, dificuldade, ela tinha um momento de felicidade. Ó, daqui a pouco ela vai jogar. Ela fica tudo feliz com ninguém. Siga aí então. Empregada, desempregada, vamos gritar gol aí à vontade. Mas a gente tem que ser continuamente regado de alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Dentro da igreja, ela está triste. A cabeça dela na rua está rindo. O salmista pediu isso para me dar a alegria da salvação. Não é reinado, não. Ele viu que o reinado para ele, no momento de conforto, mas a alegria da presença de Deus é muito mais do que reinado. A gente não pode perder esse link de entender, não, dificuldade, dificuldade o dia vai passando. E se não passar, nem vamos ver o que ela tem problema não. Agora, perder a alegria de estar na casa de Deus é a alegria da tua salvação. Se tem alguma coisa que é mais alegre que isso, Prazer, né, irmão? se o carro do na casa do mal é mais alegre que a salvação de Deus. Salvação não é servo, não, está a serviço, não. Está a serviço de Deus, não, estou aqui a serviço de Deus, me deu uma obra aqui, eu não serviço. Não posso dizer que eu comprei meu papel, Deus vai me recompensar pelo que eu fiz. Agora, estar a serviço pela alegria da salvação é muito mais assim. É muito mais assim. Eu conheço alguns que dizem que creem em Cristo, mas não tem movimento de conversão, de batismo, de buscar realmente a presença de Deus, e você vai reparar, eu só tenho que meu coração também. Não está serviço, a gente está até mais até desimismo, precisa de uma doação para a idade, por exemplo, para a igreja, agora ajudar a igreja. Agora ajudar a igreja. Não está a serviço de nada. Mas realmente de novo, ele não quer. Então, aquele momento que é a expressão que eu nunca quero usar por na minha vida. Derrubar a árvore e cortar ele ramo. Podar as asinhas, cortar as asinhas. Então, uma árvore, uma ilustração de três toques ali. Indicava a formosura, a grandeza e o poder. Isso é a revelação da visão, do sonho. Da Nabucodonosor e a riqueza do rei Nabucodonosor. Ninguém na terra havia alcançado todo esse poder antes dele. Ele mostrou no início, né? Essa árvore é você, né? Eu sou essa árvore. Ali, Daniel declarou que assim é agora dos homens, como uma árvore que cresce e se torna frondosa e de repente é derribada. Da mesma forma, Deus destrói sua vida. Provérbios 29, 23. Eu sou péssimo em levar a passar, mas essa passagem não é bem. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito terá honra. Saíste que a soberba precede a ruindade. Isso eu gravei, eu sou muito passivo na nossa vida. Mas isso eu tenho na minha vida. Eu não pretendo, não quero, mas entre soberba é a discussão do ser humano. Daniel declarou que aquela árvore que seria cortada era o rei Babilônia. Então começou muito bom para ele a revelação, que ele era aquela árvore com voz esplêndida, mas ele era a causa da ação de Deus. Um camarada que reinou através de uma intervenção de Deus. Nós temos que ser gratos. Eu não me lembro quando eu fui para a igreja, eu trabalhava na prefeitura, eu ganhava um salário de tudo. A vida não dava. Dinheiro não dava. A gente tinha pouco dinheiro. Desde que eu melhorava um pouquinho, eu sempre grato a Deus. Isso aqui foi Deus que eu posso fazer. E da onde não tinha condições de como? O concurso de 97, eu fui entrar em 2003. Eu ia estudar todos os prazos possíveis para pagar de luz da Benedita da Silva. 15 dias antes, vamos chamar 200, eu vim na casa da pessoa, estou dentro. Treinei. Prontinho, vai entrar. Aí liguei, tá ok, não, cortaram vocês, eu vou chamar sempre. Vai passar o governo? Eu, Benedita, depois do governo, falei, rapaz, falei, é isso aí que faz uma carreira. Aí liguei de novo. Ó, vou chamar mais cedo. Toda a vontade de você aprovar o teste físico, foi aprovado, ele veio para poder homologar lá, né, para poder assinar. Ele estava saindo do governo, ia entrar em dezembro, ia sair em janeiro primeiro. Consegui assinar a nomeação, aí apagou a vida do governo.
Esteroide também foi chamado, não importa. Se tiver que levar os ímpios para ser justo, vai ser. Só é para os justos ou os justos. Eu tenho plena convicção que eu vou fazer. Agora tá bom, deixa assim falar. É assim, vai ser menos 100. Não é nada. Mas se você está envolvido naquele processo, é uma forma de não é gratidão. Então, não passamos. Aliás, o importante do juízo de Deus, né? Troncos com suas raízes seriam deixadas na terra, indicando que a intervenção não era destruir o Nabucodonosor, e sim dar a oportunidade de se converter e reconhecer a glória de Deus. Como sempre vai dar essa oportunidade. Ezequiel, lá no livro de Reis, não vai morrer, vai tocar de órgão. Bom, ele agora está esperando a ação dele. Mas já que eu vou morrer mesmo? Não, não vou perder a vida. Não, Senhor, antes do profeta dizer sair do pátio, né? Ele faz oração, ele tinha uma pergunta. Já que você não tem nada para colocar em jogo, então colocou o passado. Eu fiz a presença de Deus. Aí foi lá, às 15 anos. Ela ficou imediato. Né? Então tem isso. Então a intenção de Deus é sempre resgatar a pessoa. Né? Deus dado aqui na revista da CPD, dons espirituais de exortação. Exortação para botar a pessoa para a igreja não é exortação. A exortação tem tudo sentido. Falar a verdade, para fazer a pessoa Deus com Deus. Não é exortação, não está para fora. Não tem que falar, não é exortação. É isso aí. Cinco governando uma coisa assim, ele tem aquela. O que você Até faz? você não ouviu de exortação. Você exortou para lá. A pessoa que está querendo lá não quer mais saber de Jesus. Porque exorta tem. Se Deus quer misericórdia, né? Então está exortando muito bom. Está botando para falar a verdade. Mas a pessoa tem que ver. Se ela não quiser vir, aí ela não vai lá. Mas se Deus quiser, nós temos a oportunidade, habilitar em graça aberta, então qualquer cuidado. Rompimento de namoro, quando a pessoa ama, ela dá presente a oportunidade. Se dá oportunidade, a pessoa volta, porque ela não quer. A relação com Deus é diferente, tem que ter amor pelo Deus. Amém? Vamos conseguir ficar toda a ponto 10. Ali a questão anteriormente, foi tirado do meio dos anos e ficou completamente louco. Indo conviver com os animais do campo 7 tempos. Então, eu estou 7 tempos, pode ser 7 anos, 7 meses. Ninguém foi muito preciso, mas pode ter, pelo tempo, pode ser 7 anos. É um tempo louco, naquela condição. Tem muito que 7 anos, tem mais 1914, aí já é demais, porque velho texto, o texto diz que vocês estão no tempo de Nabucodonosor, então está fora. Aí pode ser os 7 anos, 7 meses, 7 estações, o tempo contado da época. Ali, Nabucodonosor voltou ao normal, mas logo em seguida seu reino foi sucedido por Belsazar, que por profanar a esposa de Deus, perdeu o trono por ali, para dali, o rei dos Medos. Olha só, Daniel 5, 5, 1 ao 13. Para ver essa prática do novo rei da Babilônia. E também, ao invés de aprender, né, que essas desgraças da Bíblia estão relatadas, não é para exaltar Deus, sim para que o povo aprenda. Daniel 5, 1, mas ele é muita coisa. Vamos ver só alguns versículos do capítulo 5, uns 5 versículos, tá bom. Beleza? Vamos 31, vai ficar muito longo. O rei Belsazar deu um grande banquete, amigo dos seus grandes, bebeu vinho na presença dos judeus. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem por ele o seu rei, e os seus grandes, concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, e em Jerusalém
está errando, e a gente entende, tem a compreensão que vai ser diferente para a gente, que Deus vai usar de vida diferente não. Pensa mesmo. Então, a lição é aprender que já erraram. Os caras que errou não vai fazer comigo não. Isso é furada para a minha vida. Não estou achando que não, eu sou melhor que ele, comigo vai ser uma coisa diferente. Vai não. É o mesmo tempo. Não tem diferença para quem, evidentemente, para perdão, é o mesmo nível. Mas eu que entender pela posição. Tanto que eu sou dizimista, eu fico mais tempo na igreja, sim, para galardão de Deus, não para dízimo, mas para a obra, haverá diferença das obras provadas por Deus. Mas para a correção, Deus trabalha na vida. Perfeito? Existe caso ativo. Daniel, Davi, que não foi apedrejado, aí é soberania de Deus. Aqui, ó, Daniel adulterou ou não morreu, então se me matar, Deus é justo. Opa, a obra é dele. O normal de Deus, o regular de Deus, é corrigir. Agora, ok? Você vai trabalhar no papel ativo. Se Daniel foi aquilo, Davi foi aquilo, lá, continuou no reinado, então eu vou fazer não. Deus atua de acordo com a sua vontade sobre ele. Eu não sou Deus que não vai entrar nesse caminho. Não, já aconteceu, aí vai estar não. Fala disso. É aprender os erros não cometer, e os acertos imitar e fazer maior do que as ações ou a ação que alguém tem feito. Você vai escolher esse sentido. Se a gente não faz, vocês não fazem. Isso que Deus requer da igreja, tá bem? Vou passar para o está ali o papel dos anjos, né? O desígnio divino, no sonho rei, ele viu o vigia que descia do céu começando a proclamar o de Deus. Então são seres que estão à disposição e a serviço de Deus. Então mandar operar e atuar bem, claro, não pedindo não. Se é para dar bênção, se é para exortar, se é para consolar, né? Já tem a ação do Espírito Santo aí que está atuando, né, com forma veemente na igreja, mas Deus pode enviar, além do seu Miguel, Gabriel, a serviço de Deus. Só que eu dar a ordem que vai acontecer. Estão todos a serviço de Deus. O Espírito Santo já foi de Deus. Deus atua. Que intercede, que ora, que corrige as nossas orações. A ação do Espírito Santo da terra. Mas não está isenta, Deus não dá as suas seres criados, os reinos celestiais. Exato. Então, para atuar a favor da igreja. Amém? Então, está ali, no Antigo Testamento, era a forma que Deus operava. Olha, em obediência ao Criador, porém, para a orientação da igreja de Cristo, Deus concedeu o Espírito Santo que assiste em tudo. Está sempre presente nesse momento. Em nossas vidas, aqui atuando na nossa mente, na direção do entendimento, para que nós possamos realmente realizar a plena vontade de Deus. Para pergunta 3, qual é hoje o canal de revelador da vontade para o crente? A palavra de Deus. Amém? Não quero te excluir por isso, que possa haver revelações bem específicas, mas ali é a palavra de Deus. Quer conhecer Deus? A palavra de Deus. Como é que eu hoje conhecimento de Deus? Como é que você vai conhecer Deus? Através das suas manifestações. Eu não posso conhecer o Deus lá no seu trono. Tem como eu ir lá? Porque a minha palavra fala. Agora, como é que você vai conhecer Deus? Na relação de Deus com as suas criações. É através da palavra de Deus, para relacionamento com o homem, relacionamento com a mulher, a criação do mundo, né? A criação dos animais. É para conhecer Deus ali. Como é que Deus trabalhou numa situação com o homem? Nesse caso aqui, vai ser a minha situação que vai trabalhar dessa forma. Assim está conhecendo Deus. Conhecer Deus na sua plenitude só através da ressurreição dos corpos. Ou do arrebatamento da igreja, do corpo que é incorruptível. Aí é uma outra mente. Uma mente que vai poder descrever realmente e ter a compreensão da região celestial. Né? No trono de Deus. Olha lá, maior do que os anjos, quem assiste à igreja, os pessoal da plana igreja. Dons, visões, dons espirituais. Vamos passar, pastor, esses 5 minutinhos para ir para o 6, 2. Olha, a pregação de Daniel e o pecado da nossa relação histórica. Ok? Já estou encerrando. A pregação de Daniel, vou passar.
adolescente de 7 anos, após interpretar o Senhor Daniel, deu um conselho para os outros, que lendo a mensagem neotestamentária da igreja é. Você só lê então lá Apocalipse foi 5. Só porque foi 5 é que vocês estão. Você pode até passar por fora. Lembra depois quando para isso, arrepende e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar, porque eu moverei, caso não te arrependa. Então, você vai objetivo para você retornar ao caminho anterior, ao caminho correto. Tanto para a Nabucodonosor, quanto lá na carta Apocalipse, está advertindo a igreja. Então, a relação com os povos está ali, tem dois. Aí nós falamos, antes do pecado começou a sofrer, o rei estava pecando sociais, principalmente em relação ao menos estabelecido do rei. Bom, isso é coisa importante para ele. Você pode fazer de tudo na igreja. Não tem essa postura de não reconhecer que é necessário uma pessoa. Quanto mais pessoas você ajudar, mais Deus vai abençoar. É isso mesmo. É isso que é o princípio de vida. Eu posso ajudar uma hora aqui, eu posso ajudar uma pessoa ali. Parece ser uma coisa só de necessidade. Se isso tiver um princípio na sua vida, faça. Todo recurso, ele tem onde dar. Às vezes é um bom lá que precisa de básico, alguma coisa desse tipo. Jogue só para a igreja essa responsabilidade. E a pessoa acha que nós somos importantes, a igreja tem que pôr deles ali. Ele tem a parcela dela e a norma não exime dessa forma nossa. Perfeito? Então tem esse meio, isso é um segredo. Vamos passar? Está pegando? Cadê a afirmação? Rapaz, nós vamos tentar engajar que a mesma afirmação está lá em Gálatas 2:10, né? Depois vamos passar a leitura, que é essa preocupação dessa ajuda auto-necessitária. Vamos passar? Perguntas, esse pecado, só foi o pecado que ele correu, está lá. Ele pecou em relação aos próprios, parece que era coisa, né? Sem significado, mas para ver era muito interessante. Esse é o pecado. Os governantes não preocupavam com o e até hoje. Eles fingem se preocupar, mas na verdade. Hoje é pior. Hoje é pior. Lá, se a tira o SUS era assim lá, a gente só fizer. Olha que tem condições. Sim. Perfeito. Então, os povos da Bucodonosor não eram judeus coletivos. Tinha até pessoas que tinham dificuldade de judeus lá estavam. Poderia ter alguns com necessidade financeira, mas tinha também na própria nação. Bem? Até hoje assim. Então, a conclusão, que vamos fazer a leitura, a conclusão. Que Deus nos livre da soberba, pois foi uma doença contagiosa. Que se aloja no coração do homem, faz com que ele perca o senso de autocrítica, passando a agir irracionalmente. Estejamos atentos, pois a palavra de Deus nos mostra que a soberba nos cega, nos afasta de Deus e de Então, só para fechar a velocidade última, acho que esse é o caminho que nós temos que continuar a perseguir. Porque a tua verdade se estende até o céu. E a tua verdade chega até as mais altas nuvens. O amor de Deus é maior que os teus pecados. Jesus está. Nós encorremos alguma harmonia, queremos agradar a Deus, mas só se for porque o horário que eu tenho, realmente meia hora depois do início, eu estou pensando que é 17h30. Vou deixar ele aqui. Só que alguns falei, vou deixar aqui. Graças a Deus.
conhecer o pastor Marcos Vaz, ele já está vamos lá. Glorioso Deus, soberano eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos nos agradecer mais uma vez por essa oportunidade que o Senhor nos concede, Senhor, de estarmos na tua casa e recebemos aqui, meu querido, a vida do Torcelo para nos ajudar na área de ensino da pedagogia cristã, porque nós precisamos. Nós estudamos, alguns aqui estudam um pouco mais, outros estão aprendendo a estudar, e a gente descobre algumas coisas que são relevantes, que passavam batidas nos nossos olhos, principalmente quando lemos esse livro, não nos atemos, tantas coisas, até perguntamos algumas coisas essa semana aqui, mas não nos atemos a esse propósito que era com os pobres, parece que isso salta, né? Então fica aí uma visão mais profunda do professor, do comentarista, de quem escreveu, do escritor, e que ressaltou ao nome deles esse propósito. Então que a igreja também possa abraçar cada dia mais essa visão, esse propósito de abraçar os pobres, os oprimidos, que é um mandamento, uma orientação, um pedido do Senhor, sabe, cuidar dos órfãos, das viúvas, Senhor, e que isso possa ficar cada vez mais claro aos nossos corações. Pai, abençoa, continua abençoando o irmão dos Cláudios, que vem aqui, não é só pela formação acadêmica e outras coisas, não, mas é pelo carinho, o amor, sabe, e a amizade que nós temos, e que está sempre aqui pelas tuas mãos para vir aqui nos ajudar na escola bíblica dominical. Obrigado pela vida dele, na estudo dele, continua derramando da tua graça sobre a vida, continua abençoando ele nos seus caminhos. Tu sabes